Batman e Mises, o que um tem a ver com o outro? Se você estivesse inscrito no canal da Liga Nerdola, você já saberia. O vídeo de hoje é mais uma análise insana com aquela edição maravilhosa do Diano que vocês talvez já tenham visto aqui em outros vídeos. E ainda tem participação especial de uma amiga dubladora queridíssima. É sério, além de ser uma história muito interessante, eu te garanto que esse vídeo ficou muito bom, assim como vários outros que já foram publicados lá no canal da Liga Nerdola e que você tá perdendo caso ainda não tenha se inscrito. Então vai lá, se inscreve. E eu nem preciso ficar me esforçando muito pra te convencer, porque você vai assistir o vídeo, você vai ver que realmente tá muito bom. Confere aí. E aí, meus queridos nerdolas, como vocês estão? Eu imagino que a maior parte de vocês conhece a clássica história do Superman entre a foice e o martelo, correto? Mas e se eu te disser que o Azulão não foi o único da trindade da DC que ganhou uma história criticando um regime tirânico histórico? Pois é, o Batman também possui uma versão alternativa que viveu na Alemanha nazista, que era judeu e que foi responsável por simplesmente salvar a obra de Mises. Essa é uma história de Paul Pope que você consegue encontrar aqui no Brasil nesta edição aqui de Batman Ano 100 e Outras Histórias. Esse autor inclusive já ganhou o prêmio Eisner, que é como se fosse o Oscar dos quadrinhos, escrevendo justamente uma história do Batman. E essa história inclusive também tá aqui nessa edição. Eu sequer acho que é o melhor trabalho do Paul Pope escrevendo Batman, mas foi a história premiada, é uma história mais focada no Robin. Mas hoje nós vamos conhecer essa versão pra lá de inusitada, conhecida como Batman de Berlim. História essa que foi originalmente publicada em The Batman Chronicles Volume 11 e que vocês vão conferir comigo logo depois da vinheta. Bom, antes de começar a ver essa história com vocês, esse volume traz algumas palavras do Paul Pope sobre essa história que eu achei bastante interessantes. Ele explica um pouco da motivação, de onde saiu essa ideia de escrever um Batman judeu vivendo na Alemanha nacional socialista da Segunda Guerra Mundial. Batman de Berlim não só foi a primeira história do Batman que eu escrevi e desenhei, como também foi o meu primeiro trabalho para a grande indústria dos quadrinhos. Parece que foi ontem que eu a escrevi, mas na verdade ela é de 1997. Eu havia acabado de ler sobre a descoberta, no mundo real, dos diários e documentos particulares do economista austríaco Mises, que haviam reaparecido inexplicavelmente na Rússia, décadas depois de terem sido confiscados por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Isso me deu uma estranha ideia. E se Batman fosse um judeu, e em vez de Gotham City, tivesse aparecido na Berlim de 1939, sob a ditadura nazista? E aí vai mais uma curiosidade interessante pra vocês. 1939 foi justamente o ano de criação do Batman. Faz tempo. Essa aqui é a capa da edição original. Parece um siriguejo, é um caranguejo amassado, é um pai que fez. E naturalmente, essa versão alternativa do Batman conta com algumas alterações fundamentais daquilo que estamos acostumados a ver no cânone de Bruce Wayne. Inclusive, o nome dele não é Bruce Wayne, porque não faria tanto sentido, né? Um judeu residente da Alemanha nazista ter um nome como esse. É verdade. Então nessa história nós descobrimos logo na primeira página que o alter ego do Batman em Berlim se chama Baruch Wayne. E sim, por mais que a grafia de Wayne seja muito parecida com Wayne na Alemanha, o W tem som de V, e inclusive é por isso que o meu nome é Wagner e não Wagner, porque é um nome de origem alemã. Nessa realidade, o comissário Gordon também é um comissário, só que lembrando, estamos na Alemanha nazista. Se o Gordon é um comissário na Alemanha nazista, significa que ele trabalha pro Führer. Então tem uma coisa interessante nessa versão, porque na verdade aqui o comissário é amigo do Baruch Wayne, o Bruce Wayne, mas ele é inimigo do Batman. Afinal, o super-herói costuma aparecer pra dar porrada em nazista sempre que tem oportunidade. Uma mudança bastante controversa também, meio esquisita, é no Robin, que meio que não existe. O que eu até acho que faz bastante sentido, porque seria meio esquisito ver o menino prodígio nesse contexto tão pesado, né? Não que não tenham histórias muito pesadas com o Robin, mas eu acho que pra essa versão do personagem faz sentido que o Batman haja sozinho. Porém, o Baruch Wayne tem uma esposa, uma parceira, e o nome dela é, vejam só, Robin. Pois é, meio esquisito. Nessa realidade, o Batman é casado com a Robin. Oh, Batman. Go
Como não poderia deixar de ser, ele também tem um passado trágico. Ele vem de uma família abastada, porém judia, e ele acabou descobrindo, de forma bastante trágica, ainda na infância, como os judeus não eram muito bem vistos pelos seus vizinhos. Então, uma noite, quando voltava a pé do cinema com os seus pais, eles acabaram sendo atacados por puro preconceito e discriminação e foram linchados até a morte, bem na frente de Baruch Vane. Assim como na versão original, esse episódio acaba deixando ele traumatizado e ele jura que vai vingar os seus pais punindo os criminosos, e assim ele herda a fortuna de seus pais, começa a se dedicar o máximo possível para aperfeiçoar tanto a sua mente quanto seu corpo, e numa noite de reflexão ele começa a se questionar como que ele poderia fazer para enfrentar os criminosos. Ele pensa então em utilizar um disfarce, um morcego acaba entrando na sua casa e aí ele tem a ideia de criar o Batman. Como podem ver, a origem não é tão diferente. Quando ele cresce, ele acaba se tornando um artista, um pintor cubista, inspirado em Picasso. Ele utiliza, é claro, o clássico disfarce de playboy, que seria incapaz de fazer as coisas que o Batman faz, tanto que o comissário Gordon vai avisar ele em sua casa sobre os perigos desse Batman, que ele deveria reforçar a sua segurança. Baruch Vane fala que não tá tão preocupado porque ele nem sai de casa, e quando está se despedindo, o comissário informa Baruch Vane que os nazistas confiscaram obras de um tal economista chamado Mises, um judeu austríaco de Viena. Eles estavam incomodados porque Mises estava escrevendo contra as políticas nazistas e era um grande crítico das decisões do regime. Essa legenda aparece enquanto a gente vê a casa de Mises revirada, com cenas em vermelho. Eles apreenderam a biblioteca do economista e eles descobriram que o Mises estava trabalhando em um novo livro que eles queriam censurar antes da publicação, já imaginando que ele poderia fazer mais críticas aos nazistas. A tal da censura prévia, sabe? Quando o governo tenta impedir a publicação de alguma coisa porque ele imagina que talvez essa publicação possa ter algo que, na visão do governo, é criminoso. E inclusive tem uma frase bastante impactante do comissário Gordon, em que ele fala: manteremos ideias impopulares longe das mãos do povo. Acredite em mim. Que é uma visão interessante, porque se são ideias impopulares, eles não deveriam se preocupar, afinal de contas, são ideias que não interessariam as pessoas mesmo. Mas eles precisam se certificar de que essas ideias impopulares não vão chegar até o povo. Poupá-las de ideias absurdas que não deveriam passar pelas suas cabeças. Porque, é claro, eles estão muito preocupados em proteger, em defender as pessoas, não é? Depois que o comissário vai embora, a gente descobre que Baruch Vane, nessa realidade, já conheceu Mises e que se interessou pelo seu trabalho. Chega a chamá-lo de homem corajoso por se opor ao partido em tempos tão difíceis. A Robin até fica empolgada com a ideia de combater nazistas para recuperar a obra de Mises, mas o Baruch Vane fala que ela não pode sair, não até terminar o seu treinamento. E então, Batman vai sozinho até o pátio ferroviário dos nazistas. No caminho, ele vai refletindo sobre algumas coisas. Ele fala que todos devem ter direito às suas ideias e ações, e obviamente Mises não é uma exceção. E ele ainda fala que essa censura ao trabalho dele é simplesmente intolerável. Então Batman chega na estação ferroviária, já vai tocando terror, dá porrada em vários nazistas. O problema é que ele chega meio tarde, o trem já estava partindo com as obras de Mises. O Batman desesperadamente até tenta segurar o vagão, mas evidentemente ele não tem força para isso. O comissário Gordon chega, fala que no fim das contas ele é apenas um homem, que não tem nada que ele possa fazer, mas aí nós também vemos o clássico preparo do morcegão. Ele fala que os trens são como se fossem as veias dos países, e que se você cortar a veia certa, você consegue fazer um coração parar de bater. Então, ele explode os trilhos, impedindo assim o trem responsável por confiscar as obras de Mises e aproveitando a confusão da explosão para sair da visão dos nazistas. A história termina com frases retiradas de uma espécie de diário da Robin, que passava a visão dela sobre algumas aventuras do Batman, e esse é realmente um texto muito bom para encerrar essa história. Das Memórias de Robin sobre o Batman, 1998, não publicadas. Ludwig von Mises fugiu para os Estados Unidos quando os nazistas saquearam seu apartamento em 1939. Foi sua senhoria, uma amiga de sua mãe, que contou às autoridades que von Mises estava escrevendo um novo livro que desafiava as políticas sociais e econômicas dos nazistas. Eles o refriaram, mas não puderam impedi-lo. Von Mises continuou
continuou a trabalhar em seu livro, que enfim foi publicado em 1949 com o título Ação Humana, hoje considerado uma das maiores obras literárias de nossos tempos. As ideias anti-autoritárias de Mises foram uma ameaça, primeiro aos nazistas, depois aos soviéticos e a todos os governos cada vez mais regulatórios de nossos tempos. Ele era contrário ao socialismo em todas as suas formas. Era um defensor da liberdade individual, da opinião e de pensamento, bem como, devo mencionar, o Batman de Berlim. O Batman, como todos sabemos, aprimorou-se em sua atividade e a lenda de suas façanhas continua a crescer até os dias de hoje. Pois é, percebam que nessa história bastante interessante, Pope é taxativo ao colocar o nazismo no meio do grupo de ideologias autoritárias socialistas e mostra como Batman, se tivesse nascido em Berlim ao invés de Gotham City, também seria um dos opositores do regime. Esse personagem que tantas vezes é chamado de forma pra lá de injusta, de fascista, por pessoas que não sabem absolutamente nada sobre quadrinhos. E essa história de Pope não apenas é uma excelente crítica aos regimes autoritários, à censura, aos tiranos que atentam contra a liberdade de pensamento, como também é uma belíssima homenagem ao trabalho do economista austríaco Ludwig von Mises. E aí, o que vocês acharam? Sabiam dessa? Vocês sequer imaginavam que o Batman já havia sido responsável por proteger ideais de liberdade econômica enquanto dava chute na cara de nazista e se casava com a Robin? Se não sabia, pô, eu acho que esse vídeo merece o seu like, o seu compartilhamento, para que mais pessoas também conheçam essa história um tanto quanto underground do morcegão. E se achou o vídeo interessante, por favor, é claro, também se inscreva aqui no canal da Liga Nerdola, porque pode ter certeza que eu vou trazer mais histórias super based dos seus personagens favoritos. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. E aí, fala pra mim, ficou legal ou não ficou? Olha o que foi essa locução incrível da minha querida amiga Tânia Gaidardi, mais conhecida aí como Bulma por vocês. Foi de arrepiar, né? Além de ser uma história incrível que eu tenho certeza que muitos de vocês nem faziam ideia que existia. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve lá no canal da Liga Nerdola, porque tem mais vídeos como esse, que infelizmente muitas vezes acabam sendo vistos por poucas pessoas, porque o canal ainda tá começando, então ainda não tem tanto engajamento. Mas todo domingo de manhã eu tô postando vídeo lá, e eu não vou trazer todos os vídeos que eu posto no canal da Liga pra cá. Eu separei alguns dos meus favoritos, mas tem outros vídeos sensacionais, inclusive tem vídeo dos meus outros colegas que também estão fantásticos. Enfim, a Liga Nerdola conta com o seu apoio. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo.